A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Os períodos de preparação, plantio, capina e outros processos nem sempre estão associados a experiências agradáveis. O mesmo processo é verdadeiro para a terra e tudo o que nela habita. Há um grande dia de colheita chegando. Não será a colheita de arroz, trigo ou milhete, mas a colheita de almas. No entanto, nem tudo o que está no campo será recolhido no celeiro. O mundo inteiro pode ser comparado a um campo onde várias culturas estão sendo plantadas. A partir da parábola do semeador, que Jesus contou em Mateus, capítulo 13, versículo 3 ao 8, a palavra de Deus é essa semente viva que é plantada nos corações da humanidade. Infelizmente, devido às condições dos corações humanos e à disposição deles para o Evangelho eterno, os corações à beira do caminho, os corações rochosos e os corações espinhosos não conseguiram dar frutos, apesar de terem acesso à semente viável da palavra de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para pregar a mensagem da reconciliação aos pecadores e morrer por nossos pecados. No entanto, algumas pessoas prefeririam perecer em seus pecados a aceitar o caminho vivo que Deus ofereceu para a salvação de toda a raça humana. Na parábola do joio e do trigo, a Bíblia diz em Mateus capítulo 13, e versículo 24 e 25, outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Jesus usou esta parábola para distinguir entre os justos e os injustos. No entanto, vimos o papel que o inimigo, que é o diabo, desempenhou na corrupção da boa intenção do semeador. A intenção de Deus para a terra é que pessoas santas habitem nela para sempre. No entanto, o homem se tornou vulnerável ao diabo no jardim. A partir da parábola do joio e do trigo, os servos do semeador acordaram e se perguntaram por que o joio estava crescendo com o trigo que tinham plantado. Eles pediram para arrancar o joio, mas seu mestre proibiu até o dia da colheita. A razão pela qual os justos e os injustos ainda estão juntos na terra é porque a colheita ainda não foi reunida. No tempo determinado por Deus, haverá uma separação dos justos e dos injustos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, explica isso bem quando diz: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A colheita do mundo será reunida depois que Deus esperou muito tempo para que as pessoas se arrependam e se afastem de seus maus caminhos. O joio será reunido e amarrado para ser queimado com fogo. Este será o destino dos injustos, como confirmado em Apocalipse, capítulo 14, versículo 18 e 19. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande brado ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. No momento designado, Deus dará ordem aos seus anjos para começarem a colher os frutos da terra. Será uma situação lamentável para aqueles que viveram suas vidas na injustiça, pois terão que enfrentar a ira de Deus. E a coisa maravilhosa sobre a ira de Deus é que quem a receberá é por causa de sua própria escolha individual. É sua própria escolha onde você passará a eternidade. É sua própria escolha se você irá para o céu ou para o inferno. Ninguém estará no céu por acidente. Cada pessoa no céu terá feito uma escolha intencional, deliberada e calculada de se arrepender e acreditar no Senhor Jesus Cristo. Eu asseguro que escolhas têm consequências. Até em nossa sociedade, se você quebrar a lei, enfrentará o castigo do governo. Você enfrentará as consequências da nação ou estado em que vive.
Escolhas têm consequências. Se você escolher desobedecer a Deus e desrespeitar as leis que Ele estabeleceu em seu próprio universo, você enfrentará as consequências, que é a ira de Deus. A mensagem da ira de Deus é uma que muitas pessoas não gostam, porque a sua consciência e a minha consciência nos dizem que o que as Escrituras nos dizem é verdade. Que ofendemos o Criador do universo, que é infinito e eterno e que exige justiça. Ninguém quer ouvir que o Criador dos céus e da terra está pessoalmente zangado com eles por não cumprirem as leis de seu universo que ele criou. Ninguém quer ouvir que haverá um dia de julgamento e o juiz naquele dia será o mesmo Deus a quem eles ofenderam. Ninguém quer ouvir que, depois de serem criados como seres espirituais, eles nunca podem ser destruídos, portanto, o castigo que devem suportar deve ser eterno. A colheita do mundo ocorrerá na segunda vinda de Cristo, de acordo com Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32, que diz: "E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas." Na segunda aparição de Jesus, todas as nações se reunirão diante dele, e haverá uma separação dos justos e dos injustos. Os justos são aqui considerados como ovelhas, enquanto os injustos são referidos como bodes. Portanto, devemos nos preparar para a vinda do Senhor para não nos tornarmos vítimas da ira de Deus. Lembre-se de que escolhas têm consequências. No grande trono branco, aqueles que são apenas frequentadores de igrejas, aqueles que têm a forma de santidade, mas negam o poder dela, aqueles que rejeitaram a salvação, todos esses lamentarão suas ações. Aqui no grande trono branco, não há recompensas boas. Ninguém será bem-vindo como um servo fiel. Essas são as pessoas que não permitiram que a graça apagasse seus pecados, que não chamaram por Cristo para perdoá-los e limpar seus registros para começar de novo. João disse que um livro foi aberto e outros livros foram abertos. Esses livros têm registros das coisas que eles fizeram. Nada dessas coisas foi apagado porque eles não procuraram a salvação e não pediram perdão a Cristo para limpar seus registros e começar de novo. Você já imaginou como será o temor de Deus por todo lugar, a ponto de ninguém conseguir olhar para o seu rosto? Eu sinceramente acredito que, neste dia, veremos um lado de Deus que nunca vimos antes. Olhe para Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. "E vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles." Observe esta frase: de cuja presença fugiu a terra e o céu, isto é, o juiz, o grande Criador, o Alfa e Ômega, El Shaddai, Elohim, Adonai, Abba, El Elyon, Deus Todo-Poderoso, o poderoso Criador que é de eternidade a eternidade, que não conhece começo nem fim, ele será o juiz neste dia. Este é o Deus eterno que não pode ser zombado, que registrou tudo. Escolhas têm consequências.